Salve, galera pedalenta! Muito doido! Essa relação com o isolamento, e se a gente pensar na urbe, na cidade grande, existem apartamentos que são quase do tamanho de um motorhome. São muito Ou menor. pequenos, É. né? Então as pessoas estão vivendo essa experiência ali de estar ali no motorhome. E também tem uma coisa que aconteceu muito no início do isolamento. Eu fiquei bem distante das redes sociais, porque foi um acúmulo de lives, de transmissão, de tudo. E também uma coisa assim, de as pessoas se exigirem muito produção. Eu quero sair melhor desse momento, tenho que fazer tudo em casa, tenho que cuidar de Uhum. tudo, né? E eu percebi que umas pessoas do meu ciclo familiar e das minhas redes sociais estavam fazendo muitas coisas. Vocês conseguem tirar, ou tentam tirar um tempo para não fazer nada? Um dia para não fazer nada, para acordar tarde e ficar olhando para o céu, dentro do motorhome? Como é que funciona essa rotina? Isso existe na rotina de vocês? O dia do ócio produtivo, por exemplo? Bom, agora, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: as pessoas estão falando de pandemia, de aproveitar, de se reinventar e fazer. Olha só, pessoal, enquanto eu fiquei viajando na volta ao mundo, meu, não tinha internet, não tinha com quem falar. Se você não falasse a língua daquele país, você não falava, meu. Eu passei por dezenas de línguas diferentes, eu não aprendi a falar todas. Eu ficava muito sozinho, eu ficava muito sem falar. Na Tailândia eu fiquei semanas sem falar com ninguém. Então, quer dizer, essa introspecção é muito importante. Uhum. E tudo bem, você não queria bem isso, mas é o que você tem, velho. Então, quer dizer, pegar isso aí não é para inventar, fazer máscara para vender, nem chup-chup, sei lá o que você vai inventar, mas para se conhecer, para saber bem o que você gosta, o que você quer, e criar um sistema em que você vai fazer o que você acha legal. Quando eu cheguei da volta ao mundo, eu queria desenvolver o projeto que eu faço hoje. Ele não existia antes, eu que fiz ele. E ele é equilibrado, porque se eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que ir lá e fazer um outro mapeamento, pegar a bicicletinha, sair pedalando, tentar achar uma trilha e tudo mais. Isso daí tudo tende para um equilíbrio, nunca para hiperespecialização, sempre respeitando a plenitude que é o homem. Um dia a gente está pesquisando, um dia está lendo, outro dia está editando filme, outro dia está conversando com as pessoas, tentando descobrir caminho, fazendo entrevista com pessoas interessantes. Outro dia estamos divulgando, estamos aqui na live, e assim vai indo. Então, quer dizer, primeiro, vamos lá, buscar dentro de você o que você é, o que você gosta. Se você não sabe o que você quer, não tem vento no mundo que vai te ajudar. E depois, sim, criar um sistema equilibrado em que você vai viver nele. Isso não é tão difícil. Porque você não precisa de tanto, você não precisa do que a mídia te coloca, você só precisa daquilo, do que é teu. É só pegar, cara. É isso que a gente acredita. E a gente tem visto isso, né? Esse estilo de vida que a gente adotou, a gente fica bem alheio ao capitalismo, né? A gente consome pouco, o que a gente consumia mais era comida, agora a gente também reduziu. E aí, você vive na fartura. Eu vi o pessoal perguntando do que a gente vive, se a gente não paga imposto. Esse carro aqui é 1991, ele já não paga mais IPVA, só o seguro obrigatório. Então, o nosso custo fixo é bem baixo e a gente precisa realmente de pouco para viver. Então, isso dá essa sensação de abundância e de fartura que o capitalismo rouba das pessoas. É aquela velha história. Rico não é o cara que tem muito, é aquele que precisa de pouco. Então, tem uma coisa que, assim, desde que eu vim morar com o Olinto no motorhome, eu me coloquei como um padrão, assim, eu posso dizer, que era trabalhar muito quando a gente estivesse no motorhome e não trabalhar nada quando eu estivesse viajando de bicicleta. Então, para mim, isso estava ótimo. Se eu tivesse que ficar das 8 da manhã até as 10 da noite no computador, enquanto eu estou no motorhome, não tem problema, porque daqui 3 meses eu vou viajar de bicicleta. Nesse momento, a gente não... Era para a gente estar viajando de bicicleta e a gente não está. Então, a gente tem que... aliás, isso agora, mas assim, desde um ano atrás, a gente já tem tentado equilibrar isso melhor quando a gente está no motorhome também. Então, a gente tem feito caminhadas para acampar na montanha, porque, de verdade, eu não consigo ficar sem fazer nada.
de repente se estivesse tocando uma música tal, mas se eu tô parada, eu vou lá e pego alguma coisa para mexer com a mão. A gente não está viajando de motorhome, a gente mora no motorhome, é diferente, mora há anos e anos. Então, por exemplo, eu tinha um outro motorhome, ele tinha um toldo externo. Eu passei 6 meses com ele e nunca abri o toldo. Então eu tirei ele porque não servia para nada. Então isso daí é um pouco difícil para a gente ainda, sabe? Também por causa desse equilíbrio que a Rafa falou. A gente está aqui para fazer alguma coisa, a gente vive mesmo quando vai viajar, a gente gosta de viajar. É o sem fazer nada, você pedalar com um mantra e tá sem fazer nada. É uma coisa difícil esse negócio, porque, é igual meditação, né? Você tem como esvaziar a sua mente? Não, você não tem como esvaziar a sua mente. Você pode concentrar num ponto. Aí sim, isso é mais provável, mais possível. Isso é uma das técnicas de meditação, inclusive, né? Então é mais ou menos isso. Agora, essa pandemia pegou a gente totalmente de calça curta. Porque a gente trabalhou feito um cavalo para fazer um monte de vídeo, para adiantar, para poder viajar 4 meses. Aí começa a pandemia, justamente quando a gente estava assim. E aí a gente percebe isso, das pessoas precisando se entreter, não, assim, a gente acabou querendo produzir mais conteúdo para as pessoas que estavam sendo obrigadas a ficar em casa. E assim, porque é difícil, a gente sabe disso porque a gente atravessa desertos, sem falar com ninguém, sem encontrar pessoas, só eu com a Rafa, a gente sabe que isso é difícil, mas um monte de gente de uma hora para outra teve que ficar com o filho, com a mãe, com o pai, sei lá, com a esposa, direto, dentro de uma casa sem poder sair. Ela começa a acreditar em tudo. Até em cloroquina o cara começa a acreditar, entendeu? Então, quer dizer, é um negócio doido. Qualquer coisa que falem para ela para sair, ela vai acreditar. E é muito difícil, a gente entende isso. Então, a gente queria... ou seja, a gente está produzindo mais conteúdo, né? Mas e isso leva um desequilíbrio, obviamente. A gente não está no nosso ideal de equilíbrio. Então, o que a gente tem que se apoiar? Tem uma coisa que eu tenho que falar, que é o seguinte. Aqui no motorhome, eu estico o braço, eu pego a água. Estico o braço, tem a geladeira. Eu não preciso andar aqui dentro do motorhome, eu dou um passo no máximo. Então, é muito sedentária a vida do motorhome. Se a gente não faz exercício todos os dias, saio e tal, não dá. Você começa a criar uma barriga gigante, assim, né? Então, a gente... É fundamental, todos os dias, a gente se exercitar desse jeito que a Rafa falou. E agora a gente está com amigos que correm. Eu não corro faz... Eu nunca corri. Uns 40 anos, sei lá, 30 anos, 40 anos, sei lá. E porque ele corre, meu amigo corre, eu comecei a correr também e tal, aprendendo algo novo, mas sempre tentando manter esse equilíbrio físico. O físico tem que entrar nessa história. Eu acho que no nosso dia a dia do motorhome, a gente se impõe essa rotina, né? Porque também... você começa a trabalhar tal durante o dia e começa a aparecer problema para resolver, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você vê, passou o dia e você não fez nada. E aqui a gente não tem chance mesmo, né? Então a gente tem horário para sair, para fazer o exercício. E como eu estava falando, a gente, nessas últimas temporadas que a gente ficou parado, a gente se impôs de sair no final de semana e acampar no meio do mato. Então, para ter mesmo esse distanciamento de ter esse ócio, né? Ter aquele momento que você vai ficar... Assim, você tem a missão de chegar em algum lugar, né? Conseguir água para acampar. E aí fica lá. Passa a noite, dorme 12 horas, né? Só vai acordar no outro dia com o sol. É muito bom. Parece que você viveu uma semana. Só naquele de sair meio-dia e voltar nas 10 horas da manhã do outro dia, parece que passou uma semana. E como é que é a rotina de vocês? Assim, vocês colocam o despertador para acordar ou o corpo já está natural? E como é que vocês fazem a questão da alimentação e da rotina? Primeiro, a gente não usa despertador. Aliás, eu tenho um despertador que não está funcionando. A gente ele usa, toca, mas não funciona. Toca, mas aí a gente acorda e fala, já tocou? Já tocou e tal. Geralmente é com o sol, com o ritmo que a gente está indo. Agora está frio, a gente dorme um pouquinho mais. E conforme a gente está fazendo também. Bom, agora, a alimentação, é uma coisa fundamental, né? Tanto quanto o exercício é uma coisa para a gente, assim, adquirir o equilíbrio.
Agora, eu acho muito legal, cara. Eu vou contar uma coisa que eu gosto muito, que é o dia que a gente se encontrou, eu e a Rafa, sabe? Eu comecei a andar de bicicleta, tem gente que acha que eu sou um atleta porque eu fiz a volta ao mundo de bicicleta. Não, eu comprei a bicicleta para ver se perdia a barriga, que era um advogado sedentário. E acabei fazendo volta ao mundo. Então, quer dizer, dá para se imaginar que esse cara não é um cara que tem muito equilíbrio com comida, não. Eu sou um meio exagerado. Então, eu vivi engordando, entendeu? E quando eu conheci a Rafa, era pra gente, ela ia dar carona para mim e ir até o motorhome lá. Aí eu falei, não, vamos jantar, né? Vamos pedir uma pizza. Pedir uma pizza no motorhome, No ia ser motorhome, legal. né? Ele tinha ido dar uma palestra em São Paulo. É. Aí ela falou, não, vamos fazer uma sopa. Olha que troço broxante que é uma sopa, né? Então, Adoro sopa! aí a gente passou no supermercado, comprou vinho, comprou legumes picados, assim, e ela fez uma sopa. E isso que é legal, cara, porque eu vi nela uma pessoa que tinha problemas parecidos com os meus, que tinha facilidade de engordar, mas ele estava procurando uma solução saudável, que era o que eu queria. E assim, e a Rafa não E tinha. não tava querendo impressionar, porque É. acho que ninguém impressiona com sopa, Com né? sopa é difícil, né? Mas eu vi isso nela, eu vi nesse momento isso nela. No primeiro encontro, no primeiro dia. Eu imagino, e assim, ela não tinha preguiça de fazer os troços. E as coisas, quando você fala em alimentação, se você tiver muita preguiça, o troço não vai dar muito certo, não, cara. Porque a natureza tem o tempo dela, as coisas têm o tempo dela, a comida tem o tempo dela. E assim, meio adiantando a resposta para a Rafa, né, agora, né? A gente costuma comer coisa que não tem embalagem. A gente vem caminhando, assim, na verdade, sob influência de outros amigos também, né? Todo mundo que vem falar sobre qualquer tema, a gente gosta de ouvir, gosta de aprender. E sobre alimentação, a gente teve várias pessoas que foram agregando conhecimentos para a gente, né? Então, hoje em dia, a base, assim, da nossa teoria é alimentos sem embalagem. Tem embalagem, aí você já tem que ver o que tá, você tem que ver os ingredientes, o que tem ali, né? E então, basicamente é fruta, legume. A gente come pouquíssima carne. Aqui a gente está comendo um pouco mais, porque o vizinho O vizinho faz domingo churrasco, rola um lazarento, aqui churrasquinho. do lado, do lado, aqui é churrasqueira. Aqui onde a gente está é um Não tem. sítio, tá? Então só temos nós dois e um outro casal, que é o proprietário do sítio. A gente fez uma quarentena quando a gente chegou e agora a gente já está convivendo com eles. E quando precisa ir para a cidade, todo o procedimento, tal, de máscara, gel, tal. Então aqui no sítio mesmo a gente está convivendo com os dois. Então aqui estamos ficando um pouquinho mais carnívoro, mas no motorhome mesmo é difícil de eu fazer. E assim, pão eu faço, pão de queijo, a gente dificilmente compra coisas prontas. Vou contar uma história para vocês, assim. Eu sempre gostei de fazer a minha própria comida, mas foi através de eu começar a viajar de bicicleta que eu comecei a me relacionar com uma comida melhor. Porque eu tinha preocupação de comer bem para continuar fazendo a viagem. Porque se eu comesse uma comida industrializada, algo que me fizesse mal, o meu planejamento de viagem ia ser alterado e isso ia me deixar triste, ia me deixar mal, como aconteceram algumas vezes. Eu tenho histórias terríveis, né? E eu tenho uma história muito interessante que foi com um casal Pedarilhos, né? Nós também. Uhum. Eu fiz com eles o Vale Europeu em 2009, eu acho, e eles estavam acampando. E num dia muito cedo, eu saí para pedalar cedo, eu encontrei a Vivian fazendo o café da manhã, eles estavam acampando. E ela, oi, Pedaleto, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem. Aí ela tava, quer tomar um café com a gente? E aí eu falei, o que tem aí? Tinha uma cuia com umas farinhas, bananas, um negócio misturado, feio a beça. Eu falei, esquisito. Ela falou, prova. E aí eu provei e falei, mas não é que tá bom esse negócio? E a gente conversou a beça, batemos um papo e eles explicaram um pouco do projeto, como eles estavam se alimentando. E aí a gente trocou algumas receitas e a partir daquele momento ali eu falei, eu tenho que mudar muito a minha alimentação, principalmente na estrada. E aí, viajando, eu acabei trazendo para dentro de casa essa alimentação. Então, você que está assistindo a gente aí, cuida da alimentação, preste atenção, porque ela vai te dar vai melhorar o humor da gente, né? Eu comecei a relacionar a comida com o meu estado de espírito, né? Se eu comer uma comida muito ruim, eu vou ficar com raiva, eu às vezes fico impaciente, né? Aí eu não fico com a calma, né? Então, eu aprendi bastante e aprendi com vocês também, naquele papo que a gente teve no motorhome.
onde a Rafa fez uma comida super saudável, saborosíssima, né? E aí eu venho aprendendo e quero compartilhar cada vez mais essa ideia de comer uma comida sem embalagem. Aliás, eu não conhecia essa expressão e eu vou trazer para mim, assim. É muito mais legal, né? A comida sem porque, embalagem, assim, É né? engraçado, é e ainda engraçado, você né? que vive numa cidade grande, eu sei que a Carol do Edu, ela tem os potes já que ela leva e enche, as pessoas enchem de arroz, entendeu? Porque assim, a gente ainda compra arroz na embalagem, porque, né? Cada hora eu tô num lugar, tal, e eu, sei lá, quando eu tenho essa opção, eu até levo o pote e compro o arroz lá a granel. Mas, enfim, eu acho que quem tem próximo essas possibilidades de lugares que vendem assim a granel, você pode chegar bem perto de zero do lixo que você É. produz. Isso é uma Que outra eu, coisa muito legal, porque que nem aqui eles fazem a composteira. Então, a gente não gera lixo. É, fantástico. Você joga tudo as cascas lá, e aí que de vez em quando tem um saquinho, uma garrafa de cerveja, né? Tananã. Mas assim, é muito pouco lixo que você acaba gerando se você tem essa Então, mas ideologia. deixa eu só fazer um comentário aqui. Primeiro, assim, nós também aprendemos muito, né? Assim, convivendo com os pedrarilhos. A gente teve a possibilidade de conviver mesmo com eles. Então, foi assim, aprendeu muito mesmo. E discutiu até hoje, a gente conversa muito sobre isso. Mas aí que tá. A gente tem realidades diferentes a cada dia. E às vezes demora para a gente perceber as coisas ou muda com frequência. E assim, na bicicleta é sempre um problema bem maior. Principalmente o status que a gente está hoje, de fazer comida, o know-how que a Rafa já tem de fazer e o que a gente come, a gente vai para países que é outra concepção. Até que adapta, tem esse negócio que você falou, da gente não ficar tão bem. E aí você tem que calcular isso no teu desempenho. Você está totalmente certo. Até que você acostuma ou não acostuma, o teu desempenho diminui ou acontecem coisas, né? Mas é só concordar com você. E tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar ainda quanto à alimentação, é que já faz alguns anos que a gente tem feito jejum intermitente. Foi uma amiga nossa que falou pela primeira vez disso pra gente, ela ficou 21 dias 21 dias sem comer. Sem comer. E a gente falou, não, Mas nossa, você não pode, você né? não... Como pode? E aí a gente começou, ela mandou uns vídeos pra gente assistir e tal, e a gente começou a pesquisar. E aí, isso antes de virar moda, né? O jejum intermitente, estava bem no comecinho, assim. Quando o japonês ganhou o prêmio Nobel lá. E daí a gente se adaptou muito a esse jejum e fazendo ele, a gente percebeu o quanto a gente comia demais. Hoje a gente faz só 2 refeições por dia. Uma é de manhã, que a gente come pão de queijo e frutas. E depois 6 horas a gente janta, só. É isso que a gente come. Então você reduz o teu consumo de comida, continua saudável, continua comendo bem, né? Porque eu sempre faço coisas gostosas. Não faço, faço coisa que eu gosto de comer, coisa que eu não gosto de comer eu não faço. Eu no início do ano, eu fiz uma reprogramação alimentar, tirei todo o glúten, o trigo, o álcool, leite e derivados, e o meu corpo foi outro. E passei dos 40, então, para você que está assistindo a gente, eu quero contar como é que eu fiz. Assim. Eu fui olhando a reação do meu emocional e do meu corpo com cada tipo de alimento. Então, por exemplo, eu adoro pão, mas eu tirei o pão na maior parte do tempo. Então, o pão para mim hoje é uma iguaria. Eu vou comer pão hoje. Porque quando eu como pão, eu fico inchado, eu fico mais triste, eu estou mais propenso a ficar com altos e baixos emocionais, a minha energia vai lá embaixo. Então, muito queijo também. E cada vez menos carne, né? Ainda como carne, mas cada vez menos carne, né? Como é que tá, Ian? Como é que estão as publicações? Tem alguma coisa no forno? Tem coisa nova chegando? Como é que são os projetos? Não dá, né, para produzir livro agora, né? Não dá para fazer pesquisa, não dá para viajar. Então, tem que... O que a gente está conseguindo fazer é manter o canal, né, do YouTube com tudo coisa nova. Não tem nada, não tem requentado, não tem nada. Porque a gente tem bala na agulha, né, velho? A gente já fez muita coisa na vida e tinha muita coisa preparada para colocar no ar. Então, a gente está mantendo o canal, assim, top. Está terminando a série sobre a Estrada Real, Caminho Velho, Caminho dos Diamantes, que a gente atualizou pouco antes de começar a pandemia. E vai começar logo depois a segunda temporada
daquele super guia de aventura lá, que é no Espinhaço. E aí a gente chega até a Chapada Diamantina. Esse tá muito legal. Eu bem quero legal muito mesmo. fazer. Não, e ó, se você ver a segunda temporada, você vai falar, nossa, tem velho, que ir nossa, agora. tem que ir. Bom, Agora não dá, essa mas logo vai dar. essa série que tem aquela trilha minha, aquela trilha que eu fiz. Exatamente. isso, exatamente, essa aí. Exatamente. Agora é a segunda temporada. Gente, estamos chegando ao final. Acabou. Quero muito agradecer a presença de todo mundo. Eu também queria agradecer as pessoas que entraram na live, que estão aí assistindo, ouvindo a gente falar tudo isso, né? A gente dá muito valor para o tempo, né? Que afinal de contas é o tema dessa conversa, e a gente gosta de compartilhar muito o nosso tempo com pessoas, né? Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar com vocês aqui, mesmo longe, né? Olito, Rafaela, muito obrigado. Um beijo Valeu, meu grande. amigo. Obrigada, Fábio. Obrigado, cara. Fica com Espero Deus. que a gente Obrigado. Boa noite para todo mundo que está aí na live. Espero que a gente consiga em breve, quando tudo isso passar, estar juntos presencialmente, porque é muito bom. Ó, É muito bom. um beijo.